Quando estamos no final do estudo dos circuitos elétricos, a gente tem um problema sério aí. Qual é? Bom, começa a ter tudo junto: gerador, receptor, resistor, e às vezes isso confunde a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, eu quero que você entenda: não vamos para fórmulas, não. A gente vai para compreensão e depois talvez você veja a necessidade de usar fórmulas mais complexas, mas o que eu quero é que você entenda para que fique capacitado a tanto resolver problemas de Enem como problemas de outros vestibulares. Então, vem comigo. A primeira coisa que a gente vai estudar é a corrente elétrica convencional. Ela vai ser o contrário do movimento dos elétrons, mas isso não importa para a gente. A gente vai dizer que a corrente elétrica representa o movimento das cargas elétricas no condutor, certo? E a intensidade da corrente vai depender da rapidez com que essas cargas elétricas passam pelo condutor. Vai ser a quantidade de carga em coulomb pelo intervalo de tempo em segundos. Coulombs por segundos são apresentados por ampere. A gente dá um nickname, um apelido para coulomb por segundo. E aí vira um ampere, em homenagem ao cientista que estudou bastante de circuitos elétricos. As cargas elétricas têm uma função no circuito: serem as transportadoras da energia elétrica. Então, o modelo que nós vamos adotar aqui nessa nossa aula é o de que as cargas elétricas são o meio de transporte da energia elétrica. Tudo bem? O potencial elétrico representa a quantidade de energia elétrica que está sendo transportada por unidade de carga. Como assim? É quantos joules cada coulomb de carga elétrica está transportando. Então joule por coulomb é o que chamamos de volt. Então saiba, quanto maior a quantidade de volts que você encontrar num ponto do circuito elétrico, mais energia as cargas elétricas vão ter naquele ponto. Quando a gente for exemplificar, vai ficar mais claro para você. Um resistor é o elemento do circuito elétrico que recebe energia elétrica e transforma em térmica. Então, a transformação de energia que vai acontecer aqui é de elétrica para térmica. Logo, a corrente elétrica sempre entra neste resistor com mais energia elétrica e sai com menos energia elétrica. Logo, o potencial elétrico no ponto de entrada é maior, daí o significado do mais, e o potencial elétrico na saída é menor. Afinal, houve transformação de energia elétrica em energia térmica. E é assim que a coisa vai funcionar. Douglas, quanto é que vai ser essa redução? A diferença de potencial nos terminais de um resistor é dada pelo valor da resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Com esta expressão, a gente sabe a diferença entre o potencial maior e o menor. Então, a gente sabe o quanto vai diminuir. Se você for olhar num circuito eletrônico, um resistor geralmente tem este jeitinho aqui. Agora, vamos entender o gerador para não precisar decorar. O gerador transforma outros tipos de energia, no caso de uma pilha, energia química, em energia elétrica e entrega para as cargas da corrente. Então, sempre que a corrente elétrica entra em um gerador, ela vai entrar com menos energia. Deixa eu contar aqui para você uma história interessante. Esse menos não é lugar onde está cheio de elétrons, polo negativo, não. Na verdade, seria o local do elemento em que nós temos menos energia. A extremidade do nosso elemento, aqui do circuito, que é o gerador, em que as cargas da corrente convencional têm menos energia elétrica. E o polo positivo é aquele local em que haverá mais energia elétrica. Então, a corrente entra com menos e sai com mais. A quantidade de energia elétrica gerada para cada carga a gente chama de eletromotriz. Eu gosto de chamar simplesmente de eletromotriz. Algumas pessoas dizem que é uma força, mas não é uma força.
É uma elevação de potencial elétrico que está provocando esse movimento das cargas elétricas. Tudo bem, o objeto gerador acaba apresentando internamente uma certa resistência à passagem de corrente. Lembre-se de que, em um elemento que resiste à passagem de corrente, a energia sempre entra com mais energia e sai com menos energia elétrica. Então, enquanto que a eletromotriz me fala da elevação da quantidade de energia, a resistência interna me fala de uma redução. Em geral, uma redução menor do que a elevação. Então, daqui para cá, nós vamos ter uma elevação de potencial e, em seguida, uma quedinha. Se você for pegar uma elevação zona e descontar uma quedinha, ainda assim, da entrada do gerador para a saída dele, você vai ter uma elevação. Douglas, e de quanto seria esta elevação de potencial elétrico? Bem, nós dizemos que esta elevação de potencial que a gente consegue entrando no polo negativo e saindo pelo positivo vai corresponder à eletromotriz descontada a resistência interna vezes I. Então, observe que toda resistência tem uma quedinha de potencial elétrico, afinal, vai transformar energia elétrica em térmica. É por isso que às vezes as pilhas esquentam quando estão sendo utilizadas. É por conta dessa resistência interna. Então a gente pega esta elevação e subtrai a quedinha que vai acontecer. E o receptor elétrico, hein? Bom, ele recebe energia elétrica da corrente, das cargas da corrente, e a transforma em outros tipos, mas não só em térmica, como acontece no resistor. Ele pode receber energia elétrica e transformar em química, acumulando como o que acontece numa bateria ou numa pilha recarregável, ou pode receber energia elétrica e transformar em mecânica, como acontece em motores elétricos, por exemplo. Agora, como é que a gente vai representar essas transformações, hein? No receptor, a corrente entra com mais energia elétrica e sai com menos. Afinal, o objeto vai receber a energia. Nesse caso, haverá dois destinos para essa energia. Parte desta energia vai ser utilizada de forma útil, e essa forma útil está relacionada ao que nós chamamos de contraeletromotriz. Esta contraeletromotriz representa o quanto de energia vai ser utilizada. E o que não vai ser utilizado? O que vai ser perdido aqui na resistência interna. Então, a corrente entra pelo gerador, perde energia elétrica, entra com mais energia e sai com menos aqui por conta desta contraeletromotriz. Então, há uma perda de energia e depois há uma outra perda de energia aqui, também na resistência interna. Então, nós temos duas perdas de energia elétrica, duas quedas no valor da energia elétrica. Então, de qualquer maneira, vai entrar sempre com um potencial elétrico maior de um lado e vai sair do outro lado com um potencial elétrico menor. E se você quiser a queda total, o quanto se consumiu no total aí de volts, você vai pegar a contraeletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Esta é a grande ideia que a gente tem. Então, alguns elementos do circuito, como o gerador, vai gerar energia elétrica, vão gerar energia elétrica, e outros vão consumir. Quem gera? O gerador. Quem consome? Resistência e receptor. O princípio da conservação da energia nos diz que toda energia elétrica gerada e entregue à corrente será distribuída pelas cargas da corrente aos resistores, aos receptores, de tal forma que, ao retornar ao ponto original, volta a ter a mesma energia de antes. Então, eu tenho um certo valor de energia, recebo, e depois entrego e volto a ter o que tinha antes. Isso daí é o que a gente chama de princípio da conservação da energia no circuito elétrico. É o que deu origem às leis de Kirchhoff, o princípio da conservação das cargas e o princípio da conservação da energia. Mas a gente não precisa se aprofundar tanto assim. Eu vou te mostrar com alguns exemplos como é que você resolve problemas só sabendo a teoria.
Vem comigo. Quer aprender física comigo para sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de física, Física com Douglas. Nele você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. 2 frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. Olha esse problema. Diz aqui que no circuito a seguir, formado por um gerador, um receptor e 2 resistores, a intensidade da corrente elétrica e seus sentidos são, respectivamente. Você fala, Douglas, não estou entendendo. A gente vai analisar o tamanho dos tracinhos. Nós temos aqui um traço menor, polo negativo, e um traço maior, polo positivo. Aqui, mais polo maior, ó, maior traço, polo positivo, e menos o polo negativo. O que vai acontecer? Vamos aqui a um chute. Suponha que a gente coloque a corrente neste sentido. Nós vamos ter este elemento funcionando como um gerador. Afinal, a corrente elétrica entraria com menos e sairia com mais energia. Isso daria para a gente mais 12, uma elevação, né, de potencial. Mas ao passar por aquele outro elemento, haveria um consumo de 60. Opa, não dá para consumir 60 se eu gerei 12. Esse é um problema. Você concorda comigo? Logo, não deve ser esta a solução. Douglas, e o que seria? A corrente no sentido horário. Certo. Por quê? Porque aí aqui seria um gerador gerando 60 e ali um receptor recebendo 12. Douglas, porque olha só o que aconteceria. Antes, a gente tinha, naquela nossa primeira hipótese, aqui entrando com menos e saindo com mais 12, gerando 12. Chegaria aqui, entraria com mais e sairia com menos. Gastaria 60. Não dá para gerar 12 e consumir 60. Tá ótimo, Douglas. Então, nossa corrente está mesmo no sentido horário, porque assim chegaria aqui com menos para mais, gerou 60 volts, chegaria aqui do mais para o menos, consumiria os 12 volts aí de energia. Agora vamos ao nosso próximo passo. Se a gente sabe que a corrente está nesse sentido, vou representar aqui a corrente nos cantos, né? Fica bem elegante até de a gente representar. Tá, agora que eu representei a corrente nos cantos, lembre-se de que o gerador e o receptor já têm seus polos de menos e mais energia definidos. E o resistor? Boa pergunta. Em um resistor, a corrente elétrica sempre entra com mais energia elétrica do que sai, porque transforma em térmica. Entra com mais energia elétrica e sai com menos. Entra com mais e sai com menos. Douglas, e como é que eu vou trabalhar essa história dos potenciais elétricos? Vem comigo. Vou dizer que bem aqui, por exemplo, antes do gerador, nós temos 0 volts. Quando passei pelo gerador, houve um acréscimo de 60 volts. Então, este ponto do meu circuito tem 60 volts, 0 mais 60. Ao passar agora por aquele resistor ali de cima, certo? Vamos do menos, aliás, do mais para o menos. Isto quer dizer que haverá uma redução de 8i, R vezes I. Então, quando chegarmos a este ponto bem aqui, nós vamos ter 60 menos 8i. Ao passarmos agora por este de 12 volts, do mais para o menos, está consumindo. Então, nós vamos ter 60 menos 8i, que era o que tínhamos antes, agora menos 12.
Opa, estamos caminhando no circuito. Passei por esse resistor, do mais para o menos, vamos ter consumo de energia. Então, o potencial elétrico aqui vai ser 60 menos 8i menos 12. Agora, a gente vai ter menos 2i. Sempre que é por um resistor, a gente precisa fazer R vezes I. Passei agora por esse outro resistor. Porra! O negócio agora está ficando... Mas vamos simplificar antes de passar pelo próximo? 60. Tiramos 12. Vai dar 48. Menos 8i menos 2i dá menos 10i. Agora vamos para cá. Bem aqui, nós vamos ter aquele de antes, 48 menos 10i. Agora, a gente entrou aqui com mais e saiu com menos, né? No resistor é sempre assim. Então, a gente desconta 4 vezes i. De tal forma que vamos ter agora 48 menos 14i. Vamos passar agora de novo por esse resistor. Quando eu passo pelo resistor, eu chego a ter o que eu tinha antes, menos o RI. Então, eu vou ter 48 menos 14i menos 2i. Ei, mas você viu que eu voltei ao ponto inicial? Viu, não viu? Então, isso quer dizer que eu voltei a ter, eu não, as cargas da corrente elétrica voltaram a ter a mesma energia de antes, o mesmo potencial de antes, que valia quanto? 0 volts. Isso significa dizer que aqueles 48 menos 14i menos 2i vão ser iguais a 0. Então, 48 menos 16i é igual a 0. 48 é igual a 16 vezes i. E 48 dividido por 16, o 16 vem para cá, dividindo, vai dar 3 amperes, e isto vai acontecer no sentido horário. Há outras formas de resolver essa questão? Mas aqui eu quis usar para você essa nossa nova estratégia. Eu agora fiz as contas para que você entenda o que acontece na prática. Nós vamos ter aqui, nesse ponto de entrada dessa eletromotriz, arbitrariamente eu coloquei 0. Você poderia ter colocado 0 em qualquer outro lugar. Daria valores negativos para o potencial elétrico? Daria, mas o interessante é você só saber se vai ter mais ou se vai ter menos. Se aqui eu tenho 0 volts, passei pelo gerador, tenho mais energia elétrica. O gerador entregou para a corrente energia elétrica. Mas aqui com 60, lembra que a corrente vale 3 amperes que a gente calculou? 3 vezes 8, 24. Se você pegar o 60 e subtrair 24, dá 36 volts. Daqui para cá, o receptor consumiu 12. Dos 36 volts, fomos para 24. Dos 24 para cá, 2 vezes 3 são 6. Então, aqui vai consumir 6. 24 consome 6, dá 18. Então, se você quiser saber aqui, nos terminais deste receptor, que envolve a contraeletromotriz e a resistência interna dele, você vai ver que vai dar a diferença entre 36 e os 18, o que dá 18. Né? Nós vamos ter aqui 18 volts. Agora, vai ter um consumo de potencial elétrico aqui, daqui para cá, de 12 volts. Então, consumiu 12, deu 6. Se você for ver agora, daqui para cá, no gerador, a gente tem um aumento de potencial elétrico de 6 para 60. Isso dá 54 volts. Então, aqui a gente tem um acréscimo de 54 volts deste ponto para este, imaginando que aqui seria o nosso gerador, né? E nós teríamos, então, aqui os terminais. Então, ao dar uma volta pelo circuito, toda a energia que foi gerada acaba sendo consumida. Foram gerados aqui os 60,
Se você quiser, você pode ver quanto foi consumido em cada um, quantos volts. 2 vezes 3, 6 volts aqui, ó. Daqui para cá, 12 volts. 4 vezes 3, 12. Daqui para cá, 6 volts. Daqui para cá, foram consumidos 12 volts. E daqui para cá, foram consumidos 24 volts. Se você somar 6 com 12, com 6 com 12, com 24, vai dar os 60. Então, os 60 que foram gerados foram consumidos por todos os demais, aqui pelos valores de resistência elétrica e pela contra-eletromotriz. Essa foi uma aula aprofundada, mas espero que isso tenha te ajudado a entender. Mais do que fazer conta doida, eu quero que você entenda por meio dos valores que foram apresentados, tá bom? Forte abraço e até a próxima. A gente se vê.